Olá, Jefferson Lobato mais uma vez. Nesta aula nós vamos aprender a instalar o Kali Linux na máquina virtual. Máquina virtual é esta que nós criamos e configuramos na aula anterior. Então, se você não assistiu, volte lá e assista a aula anterior para ficar por dentro aí do que está rolando. Aqui nós temos o Kali Aula, que foi a máquina que criamos na aula anterior, e aqui eu tenho uma máquina que eu criei depois, chamada Kali Imagem Pronta, que eu vou utilizar no final desta aula para poder ensinar como instalar a imagem pronta que nós baixamos lá no site do Kali. Bem, eu quero observar também que durante essa aula, por ser uma aula de instalação, alguns passos, né, são demorados. Então, quando tiver naquela telinha lá carregando alguma coisa, muito provavelmente eu vou cortar para poder encurtar o tempo da aula. Mas não se preocupe, porque ainda que não na sua máquina aí demore bem mais e talvez apareça até uma tela ou outra a mais do que aqui, eu vou sempre mostrar o passo a passo. Então sempre que parar ali em algum em alguma tela perguntando alguma coisa, eu vou aparecer novamente e vou falar sobre aquilo ali. Então não vamos perder nada nessa aula. Eu só vou simplesmente otimizar o tempo aqui para a gente não ficar perdendo tempo com o carregamento aqui do programa. Então vamos lá. Um cuidado que eu tenho que ter é o seguinte: quando eu clicar aqui em iniciar, né, primeiro eu seleciono a máquina que eu quero ligar. Então, por exemplo, eu já tenho essa aqui já instalada, essa aqui também. Se eu clicar em uma dessas duas e clicar em iniciar, ela vai ligar. Normalmente, como se fosse aqui uma máquina real ali, você apertando o botãozinho ali de ligar do seu gabinete, né, ou do seu notebook. E aqui nesse caso não é diferente, né? Mas aqui, ó, nesses dois casos aqui, a Kali Aula e o Kali Imagem Pronta, eu não tenho nada instalado ainda. Eu tenho a máquina pronta, porém é como se meu HD tivesse vazio, não tivesse, tá formatado ali, não tivesse nenhum sistema operacional instalado. Bem, o que eu vou fazer aqui? Na primeira vez que eu clicar selecionar e clicar em iniciar, vai aparecer uma opção. Vamos lá, uma janelinha dessa aqui com uma opção para eu indicar o caminho da minha ISO. Bem, eu vou clicar aqui na pastinha. A imagem que eu baixei lá no site do Kali é essa aqui. Vou selecionar. Pronto, veio para cá. Clico em iniciar. No momento em que eu clico em iniciar, ele começa a carregar aqui a instalação. O que é importante observar aqui também? Na aula anterior eu falei que a máquina virtual é como se fosse uma máquina real e ela emula praticamente tudo, né? A placa de rede, placa de, ou melhor, a memória e etc. E aqui também não é diferente. Essa ISO é como se eu tivesse colocado ela num DVD, num drive de DVD lá, um drive de CD, e coloquei ela lá na. Imagine o seguinte: eu fui lá, baixei a ISO, queimei um DVD lá com a ISO. E aí eu tenho lá um DVD com a ISO do Kali Linux gravado, fui lá no meu gabinete, botei no drive de DVD e iniciei uma instalação do sistema operacional. Quem já está acostumado a instalar sistema operacional entende o que eu estou falando, ou coloquei de repente num pendrive bootável. Neste caso aqui, é como se fosse o drive de DVD. Né? Ele reconhece esse caminho que eu passei aqui, ele reconhece como um drive de CD, né, de DVD. Então eu iniciei a instalação, daqui para frente a instalação é como se fosse num computador real. Vou escolher gráfico install, podia escolher install também, é um pouco mais leve, mas vou escolher gráfico install que é mais bonitinho. Bem, aqui eu vou escolher o idioma, né? Português Brasil. Opa, passou. Continuar. Brasil. Vai selecionar a sua localidade. Brasil. Configuração do teclado. Português brasileiro.
Ó, perceba aqui, ó, detectar e montar o CD-ROM, foi aquilo que eu falei. Ele parou nessa tela aqui, onde eu escolho o nome da máquina. Vou chamar de Kali mesmo. Continuar. Nome de domínio nós não temos. Continuar. E aqui a gente configura uma senha. Vou configurar uma senha para ele. Perceba o seguinte, ó, senha do root. O que significa isso? Bem, o root ele é o administrador do sistema Linux, né? Então ele tem todas as permissões administrativas já desde o início. O Kali ele já inicia já com permissões administrativas. Então, senha configurada, continuar, configurar relógio, vou deixar Distrito Federal, horário de Brasília, configurar. Chegamos nessa tela aqui, ó, particionar discos. Vou escolher essa primeira opção, assistido, usar o disco inteiro. Continuar. É bem simples, né? Principalmente nessa instalação aqui que eu estou fazendo, é uma instalação para iniciante, então é bem simples, não tem muito mistério não. Todos os arquivos em uma partição, para iniciantes. Continuar. Finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Lembro que esse disco não é o seu disco real da máquina. Ele é um disco virtual, aquele disco que foi criado durante a criação da máquina virtual pelo VirtualBox. Ou seja, não tem problema você particionar, escrever mudanças no disco e qualquer outra coisa que você for fazer, porque ele é um disco virtual. A máquina é completamente virtual. Continuar. Escrever as mudanças no disco? Sim. Continuar. E agora ele vai começar aqui a instalação do sistema. Bem, agora nessa tela aqui, nós temos aqui usar um espelho de rede? Sim, eu estou conectado à internet, então eu vou clicar em continuar. Não tenho nenhum proxy, então não vou informar nada aqui. Nossa próxima tela é essa aqui, sobre a instalação do carregador de inicialização Grub. Vou clicar em continuar. Aqui eu vou informar o HD virtual. Continuar. Ele está finalizando a instalação. Pronto, ele veio para essa tela aqui, instalação completa. Clico em continuar novamente. Bem, pronto, a instalação foi concluída. Ele reiniciou a máquina virtual automaticamente, eu não fiz nada da tela anterior até essa tela. O usuário é root e a senha é a mesma que nós configuramos durante a instalação. Pronto, Kali Linux instalado com sucesso. Agora eu quero colocar em módulo tela cheia, mas se eu colocar em módulo tela cheia, olha o que acontece. Ele não carrega a tela inteira, né? E aí tem uma peculiaridade aqui no VirtualBox, que quando eu instalo um sistema operacional, eu tenho que vir aqui em dispositivos. Por enquanto só decoro o passo a passo, que com o tempo vai ficar mais fácil de entender esse processo de instalação de software no Linux, né? Mas eu venho aqui em dispositivos, eu vou inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Então é uma imagem já do VirtualBox, ele vai aparecer como se estivesse lá no drive de CD do Linux, para a gente poder instalar lá o arquivo correspondente, lá o programinha, o software correspondente, para ele poder reconhecer algumas coisas no Linux aí, para ele, digamos, instalar alguns drivers na máquina virtual. Então eu vou clicar aqui em inserir. Ele deu uma falha aqui, mas ele provavelmente inseriu aqui, ó. Então ele inseriu aqui, ó. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse arquivo aqui, olha, VBox Linux Editions
Run. Cliquei com o direito e cliquei em copiar, assim como eu faço no Windows, né? Fechei aqui, cliquei com o direito, colei aqui na área de trabalho. Agora eu vou clicar aqui em terminal. Esses comandos nós vamos aprender melhor nas próximas aulas. Vamos entender como navegar entre pastas e etc. Então não se preocupe com isso agora, né? Mas eu estou executando aqui porque eu quero botar em modo tela cheia para otimizar a nossa aula aqui e é necessário fazer dessa forma. Eu vou dar permissão para esse arquivo chmod 777, vou dar permissão total. Opa, melhor. Eu preciso ir para a área de trabalho, né? Então deixa eu só ver como está escrito aqui. Área de trabalho. Não se preocupem com os comandos agora. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso. Então eu estou na área de trabalho e aqui eu tenho o meu arquivo vbox linux edition.run, né? Vou dar permissão de execução. Pode ver que mudou de cor, agora está verdinho. E agora eu vou executar esse arquivo. Instalação aqui terminada. Eu posso apagar o arquivo que está na minha área de trabalho. Não preciso mais dele. Tá aí, tá até maior a tela, né? Eu tive que pausar aqui o vídeo para testar e acabou que a tela ficou maior, mas tudo bem. Clicando agora aqui em modo tela cheia, ele está funcionando normalmente. Agora eu tenho a tela como se a tela do meu computador real aqui fosse. Bem, alguns recursos às vezes não funcionam. Por exemplo, se eu arrastar e soltar um arquivo aqui para dentro, ele não vai funcionar. Acabei de fazer esse teste. Eu pausei o vídeo justamente para fazer esse teste, ainda que aqui esteja arrastar e soltar bidirecional, né? Então, o ideal é que funcionasse, mas não tem problema. A parte aqui, pasta compartilhada, ela vai funcionar. Se eu precisar levar um arquivo do meu Windows para o meu Linux, eu posso criar uma pasta compartilhada entre eles e vai funcionar normalmente. Bem, agora tem mais duas coisas interessantes aqui, importantíssimas a se fazer. Então vamos abrir o terminal mais uma vez. Antes de mais nada aqui, eu vou editar aqui o terminal. Eu vou aqui em preferências, editar preferências, só para dar um ar mais elegante. Vou colocar a cor da letra como verde aqui, ó. Verde, tipo Matrix. Tá aí, ó, letra verde, bem legal. E agora o ideal de se fazer, né, quando a gente tem aqui o Kali instalado, primeiras coisas que devemos fazer é isso aqui, ó. Comando apt get update. Esse comando aqui ele serve para atualizar os repositórios. Ele vai atualizar os repositórios do Linux. Pronto, atualizou. E agora o próximo comando é o apt-get upgrade. Esse comando aqui ele serve para poder atualizar os pacotes, os programas do Linux. Então, conforme for aparecendo aqui, ó, sim, eu vou, SON, eu vou colocar o S aqui como sim, e por aí vai. Em alguns momentos vai aparecer um OK para dar aqui, eu vou dar OK, e assim eu vou atualizando os pacotes do Linux, do Kali. Bem, Kali instalado, atualizado, né?
nós vamos utilizar esse Kali aqui nas próximas aulas. Agora eu vou deixar esse Kali aqui minimizado e atualizando aí, para poder finalizar a nossa aula da seguinte maneira. Bem, aqui eu tenho a máquina Kali Imagem Pronta, uma máquina que eu criei para poder demonstrar a instalação da imagem pronta que nós baixamos lá no site do Kali. Vamos aqui em Arquivo, Importar Appliance, e aqui eu vou clicar nessa pastinha e procurar esse arquivo do Kali que eu baixei lá no site do Kali pronto para VirtualBox, que é esse aqui, olha, final OVA, né? Extensão OVA. Entrei na pastinha dele, aqui está o arquivo. Selecionei o arquivo, clico em próximo, importar. E simples assim. Bem, olha que interessante, vamos lá. Lá em importar appliance, né? Eu tive um probleminha, eu tive que voltar e importar novamente. Qual foi esse problema? Vou refazer aqui para a gente ver. A minha ISO, a minha imagem aqui pronta, né, que eu baixei lá no site do Kali, ela está numa partição diferente da minha VirtualBox, da instalação. E aí eu tive que, né, ela está aqui, ó, no disco E. E aí eu tive, para tirar o erro que apareceu aqui, eu tive que mudar esse caminho aqui, olha, para outro, né, outro, e aí, ou melhor, vim aqui em outro e aí eu procurei aqui o mesmo diretório onde estava a minha imagem. Vou cancelar aqui, porque vocês já viram, né, fora isso, vocês já viram como funciona. E olha que legal, eu confesso que já faz tempo que eu fiz esse tipo de coisa e eu não lembrava, cara. Não lembrava, realmente não lembrava que a máquina ela já vinha pronta, inclusive a máquina virtual. E por isso que eu preparei essa outra máquina aqui. Mas essa máquina aqui, imagem pronta, ela não é necessária. Bem, olha que bacana. A máquina então ela já veio completamente pronta, né? Bem, importante a gente fazer isso aqui, ó. Clicar em configurações para poder configurar a máquina de acordo com a nossa realidade, né? Que não adianta também a gente deixar do jeito que está e de repente tem alguma configuração aqui que não bate com com a nossa realidade. Até aqui tudo bem. USB. Vou colocar aqui essa 1.1. Ok. Vou iniciar. E olha que bacana. Eu só importei o appliance e a máquina já veio pronta. Fiz umas configurações ali, eu poderia ter mudado algumas coisas. Mudei só o USB, que provavelmente ia dar algum conflito. Se você iniciar aí a sua máquina e der algum erro, você vai lá em configurações e configura conforme a sua realidade. Pronto, a máquina está inicializando. Vai demorar um pouquinho, porque pelo que nós vimos lá nas configurações tinha pouca memória. Eu ainda tenho outra máquina rodando. O outro Kali está aqui, né? Ó, como eu falei, durante a instalação ele pede algumas coisas. Nesse caso aqui ele entrou numa espécie de manual aqui de algum programa que ele atualizou. Então press Q para sair, né? Apertei o Q, ele saiu e ele continua fazendo ali as suas atualizações. Então é isso. E aqui olha que legal, vamos lá, essa aqui é a máquina que a gente baixou
lá no site do Kali já pronta. O usuário é o root e a senha default é Tor, T-O-O-R. Essa senha depois você muda tranquilamente e pronto, tá aqui. Provavelmente ele já vem com os adicionais para convidado já instalado. Então se eu clicar em modo tela cheia ele deve abrir normalmente, como eu imaginava. Não abriu completamente não, mas a ideia é essa. Acabou que ele preencheu a tela aqui. Tá, vou retirar aqui do modo tela cheia e vou desligar essa máquina aqui. Essa máquina eu não vou utilizar, eu vou apagar ela aqui do meu VirtualBox. Eu só instalei para fins didáticos. E é isso, né? Nossa aula fica por aqui. Claro, se eu quiser apagar uma máquina é só clicar com direito aqui e remover, apagar todos os arquivos e pronto. Nossa aula fica por aqui. Espero que tenham tirado um excelente proveito. Nas próximas aulas nós vamos aprender a navegar pelo terminal do Linux, vamos aprender alguns comandos básicos ali do terminal. Comandos estes que serão importantes para o nosso aprendizado futuro. Fiquem todos com Deus e bons estudos.